Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FOMOcast, o podcast que nasceu para ser a ponte entre o mercado brasileiro e europeu, o mercado português, quando o assunto é empreendedorismo, história de sucesso e temas muito interessantes que carregam, né, nessas duas vertentes que eu apontei aqui. E trouxe hoje uma convidada muito especial, a maior especialista no tema, na minha visão. Eu acredito que é, mas mesmo se não fosse, na minha visão era. Então, Sara Crispim, seja muito bem-vinda. Obrigada, João. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Tamo junto. E uma das coisas que eu já começo assim, então, malta já tá cansado de saber como é que eu começo, porque essa é a primeira pergunta, que é quem é, né? E o nome do convidado, então quem é a Sara Crispim? Então, eu sou psicóloga clínica com prática especializada em ansiedade, sou a CEO da empresa Sermente Limitada, que é uma clínica de psicologia. Nós atuamos maioritariamente em pessoas que sofrem com ansiedade, atuamos 100% online, estamos em mais de 50 países e tenho um livro, sou autora do livro A Ansiedade Não Manda em Mim, e tenho também um podcast, A Ansiedade Não Manda em Mim. Boa. E você ser especialista nesse tema é muito interessante, Sara, porque a gente é uma geração ansiosa. É. Até daí que a sua especialização também nasceu, né? Da quantidade de pessoas que sofrem hoje com ansiedade. E eu já tinha uma pergunta, assim, preparada. Eu já podia ter feito, né? Porque também já te conheço há algum tempo. Mas que eu guardei também pro podcast, que é o limiar do que realmente é ansiedade, do que é excitação, do que é preocupação apenas. Porque eu sinto que eu sou de uma geração que romantiza muito os problemas psicológicos, ou seja, todo mundo tem TDAH, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem... Sabe, como se fosse uma cena assim, se você não tem, você que tá diferente. E aí, Sim. Eu acredito que existe um limiar de quem realmente sofre com ansiedade propriamente dita e quem, às vezes, está num período mais ansioso, mas não necessariamente sofre. Qual que é essa diferença? Sim, nós precisamos antes de mais normalizar a ansiedade, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, podemos vir a sofrer de ansiedade, nem que seja quando nós nos recordamos na escola, aquelas dores de barriga antes dos testes, quando fomos ao primeiro encontro com uma pessoa, ou seja, a ansiedade é natural na nossa vida. Quando é que ela se torna aqui uma red flag na nossa vida? É quando ela começa a atrapalhar o nosso dia-a-dia, quando ela nos impede de trabalhar, quando ela nos impede de ter um relacionamento saudável connosco próprios ou com os outros, quando ela nos impede de ter um dia-a-dia com alguma normalidade. Ou seja, todos podemos vir a sofrer de ansiedade, mas nem todas as pessoas que a ansiedade têm ali um caráter patológico, digamos assim. Então, quando nós sentimos que eu já não estou a conseguir trabalhar como trabalhava porque eu estou cheio de sintomas físicos, ou eu estou sempre preocupado se vou apanhar trânsito, e isso deixa-me muito ansioso logo pela manhã, então aí nós sentimos que a ansiedade já está a interferir com a nossa vida, e é aí que nós precisamos de procurar ajuda para perceber realmente o que é que se passa, porque é que nós estamos com a ansiedade em níveis exacerbados, porque é normal que ela exista na nossa vida, mas num equilíbrio. Não é? Okay. No equilíbrio, ou seja, vou dar um exemplo, que ela surge antes de um exame, mas após o exame nós sentimos aquela descarga boa. Agora, se nós após o exame ainda sentimos aquela ansiedade muito exacerbada, se tivermos dificuldade em dormir, isso já não é normal, porque era normal que nós já sintamos alguma tranquilidade, digamos assim. É uma maneira até simples da pessoa entender, né? Se for uma coisa que realmente está interrompendo com o dia a dia dela, com o fluxo normal, mas a ansiedade propriamente dita, igual você disse, todos nós sentimos, né? Todos nós sentimos. É impossível. Eu costumo dizer que nem todos, felizmente, tivemos Covid, mas todos, sem exceção, já tivemos ou já sentimos alguma vez ansiedade, e foi isso que me fez apaixonar por ajudar pessoas nesta área tão específica, porque é algo que ainda é tão tabu e de certa forma estigma, mas que é algo tão natural ao mesmo tempo. Não é? Isto é o mesmo que nós estarmos a estigmatizar uma pessoa que sente dor de cabeça, que todas as pessoas de certa forma já sentiram. Muito bom você trazer nessa ótica, porque é isso mesmo que eu ia até compartilhar com você, que, por exemplo, eu não me sinto uma pessoa ansiosa no sentido de ter ansiedade, mas eu sinto ansiedade para determinadas ocasiões. E um exercício que eu queria até perguntar a sua opinião, que eu passei a fazer depois de um curso que eu fiz. Eu nem lembro qual curso foi, mas eu lembro desse exercício, que era, por exemplo, eu vou dar uma palestra e estou ansioso quanto a isso. Uma dica que o professor lá dava era, mentaliza o momento em que isso acaba. A sensação que você tem, tipo, as pessoas aplaudindo, a sensação de, fiz o que tinha que ser feito, que, sabe, porque realmente eu não sei como é que você é, por exemplo, você também é muito mais do que eu, você é uma figura pública, assim, tá muitas vezes em palestra, em podcast, em televisão. Existe essa ansiedade associada antes, depois normaliza com a prática. Exatamente, sim. Eu costumo dizer, eu posso ir 10 anos expor-me a palestras, à televisão, seja onde for, eu vou sempre sentir ansiedade. Claro.
Agora, essa é uma ansiedade que tem que ser encarada como uma ansiedade boa, porque a ansiedade tem um caráter também importante na medida em que nos prepara. Se nós não sentíssemos ansiedade, nós não nos preparávamos para uma palestra, não nos preparávamos para um podcast, não nos preparávamos para um evento de trabalho. Então a ansiedade é aquilo que nos faz realmente também estar em estado de alerta e agir, não é? Então ela é necessária. Se ela não existisse, nós, por exemplo, estávamos a passar a rua numa passadeira e um carro vinha na nossa direção e nós não fugíamos. Pois. Permaneceríamos ali e o carro... É quase que também um fator natural de defesa, né? É, mas é mesmo. Tá na amígdala a ansiedade? Ela foi evoluindo ao longo do tempo, ou seja, o que é que nós podemos dizer aqui? A ansiedade surgiu na altura da pré-história, quando nós estávamos, por exemplo, preocupados em não morrer por um animal selvagem, ela foi evoluindo tal e qual como um vírus. Passa por diversas mutações. Eu até tenho no meu livro esta frase que é: enquanto antes a ansiedade surgia para nós não morrermos, ela hoje surge só de nós temos uma mensagem lida no nosso WhatsApp e a pessoa não respondeu. Nós vemos aquele tracinho a diferença azul, do leão para um ghost no WhatsApp. Exatamente, ou seja, mesmo. aí vimos que ela hoje está a aparecer de uma forma mais desproporcional e nós estamos a reagir a ela de forma mais desproporcional. Mas isso também tem a ver com a nossa experiência de vida. Nós temos que pensar que hoje somos submetidos à pressão laboral, a trânsito, a uma produtividade que temos que ter, estamos sempre preocupados com alguma coisa, estamos a viver na era das redes sociais, estamos a viver na era do imediatismo, então é normal e esperado que a ansiedade esteja presente, porque se nós não temos ou não vivemos num contexto que nos ajude a estarmos no momento presente, conseguirmos cuidar de nós, e muitas vezes nós não cuidamos de nós, não porque não queremos, e claro que nós aqui temos sempre uma cota de responsabilidade, claro, mas a sociedade muitas vezes não nos dá esse respiro. Nós estamos sempre preocupados. É muito estímulo hoje em dia. Sim, é muito estímulo. Nós temos que estar sempre a agir em alguma coisa. E fora que a gente tem uma necessidade de validação muito grande, né? O ser humano, assim, naturalmente tem essa... E parece que as redes sociais exponenciaram isso, porque de certa forma a gente se compara muito. Então, eu falo por mim na parte de se comparar, porque, sei lá, eu vejo outros players do digital, e aí até comparo com o próprio mercado brasileiro, onde a escalabilidade é muito maior do que aqui, e aí comparo no sentido de, sei lá, eu tenho 27 anos, aí tem outro empreendedor que tem 25 e o dobro do resultado meu. Eu penso assim, gente, tô pra trás. O cara já fez isso, eu nem tinha pensado nisso antes. E aí, isso era o antigo João, na verdade, porque hoje eu também já estou num momento muito diferente. Mas eu acredito que esse tipo de comportamento é muito normal dentro do empreendedorismo. Sim, e porque nós, como empreendedores e empresários, nós estamos inevitavelmente dentro de uma bolha, sempre focados naquilo. Então, inevitavelmente, nós estamos tão focados naquilo que acabamos por perceber onde é que nós estamos a agir mal, onde é que nós estamos a falhar. Ou seja, há muita autocrítica. Pois. Nós procuramos sempre onde é que nós podemos melhorar ao invés de... E hoje tenho sempre feito esse exercício, que era, eu estava sempre a procurar onde é que eu estava a falhar, onde é que eu podia melhorar, e eu hoje faço o exercício de contemplar aquilo que já atingi, aquilo que já fiz. Porque... Pode sempre haver concorrência, mas a concorrência é diferente de nós. E isso é importante. Fico feliz que você tenha também essa mentalidade. É muito, muito importante. Sim, mas é um exercício, é um caminho. Tem que ser feito, porque não é fácil, não é? Mas é importante nós olharmos para nós e competirmos connosco próprios no sentido em que nós podemos realmente melhorar dia após dia. Inevitavelmente vai sempre existir comparação, mas não deixar que essa comparação seja tóxica. Porque quando ela é tóxica, ela afeta. Ela causa isso. Sim. E também tem uma relação que eu queria saber o seu ponto de vista, que é porque, querendo ou não, a ansiedade está totalmente relacionada com a nossa forma de pensar, com os nossos pensamentos, né? Sim. Porque a gente se sabota muito. E eu tive um momento na minha vida recente que eu passei por uma transição muito grande, assim, de mudanças na vida, e eu fui em busca de conectar comigo mesmo. Eu vi. Você acompanhou? Assisti. Foi muito top, achei muito interessante. Foi muito legal. Fiz até um retiro espiritual no Brasil e tudo mais. E uma das coisas, assim, que eu até falo pra amigos e tudo mais caiu a ficha, que eu não tinha essa clareza, que pra algumas pessoas é óbvio, mas que talvez eu não tivesse essa clareza tão forte, é que nós não somos os nossos pensamentos. Até falei disso com outra psicóloga que veio aqui, que é a Karina. E isso pra mim foi libertador, porque eu já sentia que eu questionava meus próprios pensamentos, mas agora com esse nível de clareza, que não só que eu não sou o pensamento, mas que eu sou a consciência por trás, isso me trouxe uma leveza muito grande, porque às vezes eu penso uma coisa, então eu te dei o exemplo da palestra, e aí me surge essa ansiedade, ou seja, um pensamento ansioso. E eu já questiono, tipo, se eu tô ansioso por quê? Eu sei que vai dar certo, que eu vou fazer X, Y, Z, que vai ser incrível, e aí depois parece que isso acalma. Eu queria saber essa relação, na visão de uma especialista, do pensamento sabotador e da ansiedade propriamente dita. Então, o pensamento ele surge assim de forma automática. É um gatilho.
Por isso é que se chamam pensamentos automáticos negativos. Então nós estamos sentados à espera de entrar para a palestra e isso quase que assim, eu até tenho assim uma visão, como se fossem umas cartas de um baralho a desenrolar, são vários pensamentos a desenrolar. Eu vou falhar e se me engasgo e se caio, eu tenho sempre muitos pensamentos também quando vou à televisão ou sítios assim que estou muito exposta, eu imagino, até que nós, porque os pensamentos podem ser a nível de imagens ou de frases. E os meus aparecem muito em forma de imagens. Eu até me imagino a cair. Imagino-me a engasgar. E só o imaginarmos a pessoa transpira das mãos, dá sensações físicas. Isto é o mesmo, nós às vezes estamos numa ponte e estamos a olhar lá para baixo e sem querer imaginar-nos a cair da ponte. Pois. Mas nós não queremos saltar da ponte. É um pensamento automático negativo. Nós temos é que ter a capacidade de pensar. Como é que nós podemos agir com os pensamentos de forma a que eles não sabotem que os nossos sonhos? Nós olhamos para ele como se estivéssemos a assistir a um filme de cinema. Nós estamos a assistir, eles estão lá, mas eles não estão em nós. Eu até costumo fazer também esta analogia, e falei disto há pouco tempo também nas minhas redes sociais, que é o mesmo que nós estarmos na janela da nossa casa a observar os carros lá fora a passar, ou a diferença entre sermos o condutor do carro. Ok, boa. Porque os carros são os nossos pensamentos. Mas nós não somos o condutor do carro. Nós temos que ver os carros a passar sendo um mero espectador desses pensamentos. Porque a maioria dos pensamentos ansiogénicos não refletem verdade. Eles refletem os nossos medos. A maior parte nunca vai chegar a acontecer. Sim, porque os nossos medos é o quê? De sermos alvo de humilhação, as pessoas, ou seja, não gostarem da nossa prestação, nós sentimos-nos falhados, nós estarmos expostos e as pessoas falarem sobre a nossa prestação, quando na verdade, no momento em que nós estamos a ter esses pensamentos, nada disso ainda aconteceu. Porque nós fomos a ver no momento da ação, no momento em que nós estamos no palco, numa palestra, a fazer palestra, nós estamos focados na palestra e não há espaço para haver pensamentos. Não é? E depois há aquela sensação boa no pós, que é aquela descarga de adrenalina brutal. É isso. Que nós temos no pós, não é? Que é aquela sensação maravilhosa que nós sentimos em crianças depois de levar uma vacina, que é, já acabou. está. É real, é muito real isso. Não é? E por isso que esse exercício que eu disse antes era meio que imaginar esse momento da descarga de adrenalina, de sentir que tudo passou e foi ótimo. Porque geralmente é. E a maior parte das vezes que, é igual a gente falou agora, dos pensamentos que a gente cria, eles nunca vão chegar a acontecer. Sim. É muito raro, ou seja, há coisas que realmente podem acontecer na medida que nós não controlamos tudo. Nós não conseguimos controlar, por exemplo, o tempo, o comportamento das outras pessoas. Certas coisas não estão no nosso controlo, mas muitas estão no nosso controlo. Agora, dentro do que está no nosso controlo, como é que eu posso agir? Não é? Pois. Porque o que está no meu controlo é aquilo que eu sei. É um exercício estoico, né? Como se disse. É aquilo que eu sei que vou fazer na palestra. É a minha melhor prestação. Eu vou dar o meu melhor. Mas depois é claro que há coisas que eu não controlo. Se falhar o som, não é totalmente culpa minha. Pois. Então o que eu tenho que procurar é, dadas as circunstâncias, adaptar-me da melhor forma àquilo que está a acontecer. Porque uma crença que as pessoas têm muitas vezes é como é que se vive uma vida sem ansiedade? E é impossível. Nós podemos vir a ter uma ansiedade a nível do sofrimento muito menor, mas vai haver sempre períodos de ansiedade. A nossa vida não é sempre linear. Nós vamos ter contratempos, nós vamos ter surpresas, nós vamos ter imprevistos sempre na nossa vida. Mas depois pensamos assim, se a vida fosse linear, não se tornaria monótona? O que é que aconteceria na nossa vida? Como é que nós teríamos algo novo? Como é que nós nos permitíamos a ter algo diferente na nossa vida? Nós não teríamos novidade, nós nem tínhamos desenvolvimento pessoal, porque nós estávamos sempre na nossa zona de conforto, não é? E eu acredito que quando você abstrai não, mas quando você realmente traz pra dentro isso que você tá dizendo, essa mensagem, no sentido de que porque eu vejo muito que a ansiedade é viver no futuro, né? Então você fica na espera que aí você vai cair quando você entrar no programa de televisão. Aí você, sabe? Tipo, você fica no futuro. E a gente não tem muito controle sobre muita coisa. A gente tem controle sobre algumas coisas, muita coisa a gente não tem controle. Então quando você abstrai esse fato, assim, quando você... Pelo menos a sensação que eu tenho, e por isso que hoje eu me sinto mais leve, porque eu era uma pessoa que queria controlar tudo. Ai, né? Até essa questão empresarial, você estava compartilhando até da própria visão agora mais macro que o Pedro está desenvolvendo sobre a estrutura do negócio de vocês, e fico até muito, muito orgulhoso disso, porque acompanhei a trajetória de crescimento, e você falou de alguns pontos que me fez pensar isso agora, que foi a projeção. Então, a projeção ano tal, o lucro tal, a média de faturação tal, então, e tudo isso é muito controlável quando você tem a visão do que está acontecendo agora.
do que foi o passado e se projeta o futuro. E isso para os negócios é muito mais linear do que na vida, porque a gente tende a fazer isso. E nem nos negócios é tão linear assim. E na vida a gente tende a fazer isso. Então eu tô, sei lá, você tá com uma pessoa, aí você projeta uma coisa. Você tá numa direção de carreira, aí você projeta tal coisa. Não, daqui a 10 anos eu quero ser gerente aqui dessa empresa. E depois muda tudo. Até a própria... Eu sei um pouco da história de vocês, tem a história de que o Pedro era gerente numa rede de ginásio, não era uma coisa assim? Sim. Então quando que ele imaginava que ele ia ser Nunca. gerente de uma estrutura gigante que vocês construíram junto? Nem eu. Gerente Eu não, também nunca... CEO de uma estrutura, entende? Sim. Então às vezes a gente faz muito planos, a gente fica muito no futuro, mas acontece até muito melhor do que a gente imaginava, né? Sim, por isso é que nós muitas vezes não podemos criar uma expectativa em que tem que acontecer assim. Nós podemos fazer esse caminho, mas se nós pensarmos, se nós próprios, enquanto pessoas, nós não somos a mesma pessoa daqui a 10 anos, como é que a nossa vida pode ser? Pois. Não é? Nós estamos em constante evolução. Nós podemos projetar, mas não podemos sentir-nos frustrados se alguma coisa mudar, porque também se alguma coisa mudar é porque o caminho não era por ali, era por o outro lado, não é? Agora, isso também revela aqui as pessoas que entram no nosso caminho. Há pessoas que entram num caminho numa fase, há pessoas que estão no nosso caminho noutra fase. Tudo faz parte do nosso trajeto, do nosso caminho enquanto pessoas, enquanto profissionais. Mas tanto ele quanto eu jamais imaginávamos que estaríamos a fazer o que estamos a fazer. Porque eu antes de ser psicóloga, estava a trabalhar numa empresa de IT, na parte dos recursos humanos e como comercial. Antes de ser psicóloga, fui durante muitos anos comercial. Jamais imaginava... Porque eu era feliz a ser comercial, eu gostava de ser comercial, era um trabalho que eu também fazia com pessoas. Você é RP da sua empresa, é comercial da sua própria empresa. Mas sim. Ou seja, eu jamais imaginava que hoje ia estar a fazer o que estou a fazer na minha empresa. O Pedro é igual, mas as coisas acontecem com um propósito e vai sendo natural, vai sendo um curso de vida natural. Não, por isso que é muito importante a gente meio que confiar no processo e viver no presente, porque a única coisa que a gente realmente tem é o presente, né? Completamente. E a dificuldade que é viver o presente, não é? Pois. Porque inevitavelmente, como tu estavas a dizer, nos negócios e também noutras empresas, noutros contextos, nós estamos sempre a projetar, por exemplo, muitas empresas já estão a trabalhar sobre o próximo ano. Sim. Empresas, por exemplo, que organizam concertos. Estão a trabalhar já no nos próximo ano, concertos. que os desse ano já estão organizados. Exatamente, ou seja, nós inevitavelmente estamos sempre no amanhã. Nós não podemos deixar que isso influencie de tal forma que crie uma ansiedade desnecessária com aquilo que nós sabemos que pode nem acontecer. Ou seja, ir gerindo da melhor forma, sabendo que estamos a fazer o melhor e tentarmos ao máximo viver e contemplar o que estamos a fazer no momento presente, porque nós só valorizámos isso na pandemia. Quando nós perdemos a nossa liberdade é que nós valorizamos o que era a nossa liberdade. Pois. Não é? E às vezes é preciso acontecer algo de mal para nós valorizarmos o que é que temos. Não, isso é muito... que você deu o exemplo da pandemia. Eu tô lendo um livro agora que chama Pense de Novo. É Adam, não sei o sobrenome dele. Mas é muito interessante o livro porque ele explica a arte de você parar para refletir e destruir as próprias crenças. Então ele dá um exemplo prático do cara que desenvolveu o BlackBerry, que era um dos telemóveis mais famosos da época. Executivos usavam, a Oprah, o Obama, né? Então políticos, apresentadores. Era muito hypado, assim, as pessoas realmente falavam, pô, queria ter um BlackBerry. Aí vem o tal de Steve Jobs e fala, não é mais tecla, agora é teclar numa tela. E num só botão, na altura. E num só botão, porque o iPhone 4, né? O primeiro era um botão só. Era um botão só. Exato. E aí ele achou ridículo, o cara do BlackBerry achou ridícula a ideia, porque ele pensou, como assim vão ficar teclando num painel ao invés de ter teclas, múltiplas teclas? Ele se apaixonou pela própria visão e não soube ter essa visão do futuro de que as coisas iam mudar. Então o livro em si é muito interessante porque ele te põe numa posição assim, o que são crenças minhas hoje, como que eu vejo o mundo hoje, que amanhã pode estar totalmente construído. Isso para as empresas é muito interessante, porque você passa a pensar assim, o que quebra a minha empresa? Tipo, o que surge de novo que quebraria o meu modelo de negócio? E como que você pode ser, então, pioneiro a implementar isso? Você tem uma estrutura onde você faz atendimentos online. Provavelmente os psicólogos da antiga deviam olhar para uma consulta online e falar assim, isso não existe, você fazer uma consulta no computador. Você tem que estar com a pessoa, você tem que não sei o quê. E não se adaptaram. A palavra é essa, a adaptação, e não se adaptaram e ficaram pelo caminho, né? E se souberam, de certa forma, na estrutura, porque você falou da pandemia, também impulsionou o vosso negócio, né? Como alguém que atende remotamente e tudo mais. Sim. Ou seja, uma incerteza gerou... Eu não sei quando que você começou a empresa. Eu comecei em 2019 e logo depois depois foi a pandemia, claro que aí abriu muito mais a perspectiva das pessoas. As pessoas que não tinha escolha. Permitiram-se a experimentar.
Porque na altura eu comecei com muitas pessoas que estavam fora e que trabalhavam muito nos seus trabalhos de forma já remota, e então já viam isso com alguma naturalidade. Sim. A pandemia o que fez foi tornar isso natural para todos, não é? Ou pelo menos para a grande maioria das pessoas, e na altura eu posso até confessar que eu própria tinha crenças. Se ia dar certo ou não, né? Porque a primeira vez que me surgiu a oportunidade de dar uma consulta online não partiu de mim, partiu de uma pessoa que me procurou para dar consultas online. O utente não, o cliente, cliente, é o cliente, sim. E na altura eu achei, isto não faz sentido. Será que eu vou conseguir ajudar uma pessoa online? Será que isto é correto? Será que isto é válido? Que estava pré-moldada como o sistema funcionava antes. Sim, e quando eu vi que isto funcionava no Brasil há séculos... Aí você foi fazer um benchmark lá, tentar ou entender. seja, já era natural, ou seja, nisso, não estou a falar a nível técnico, eu estou a falar a nível não técnico, eles estavam anos-luz, ou seja, eles já atendiam online, já faziam muita coisa diferente, e eu realmente inspirei-me e fiz lá muitas formações em colegas do Brasil que eu percebi que afinal o que muda, a pessoa é a mesma, o que muda é só a forma como a consulta é dada. É o meio, é? É o meio, só. E depois quando eu percebi os reais benefícios de uma consulta online, no sentido de a pessoa pode... há pessoas com ansiedade que se não existisse a consulta online nunca conseguiam ser ajudadas, porque há pessoas que não conseguem sair de casa devido à ansiedade. É um nível absurdo mesmo. E então a consulta online veio ajudar também muitas pessoas. Mas agora, de uma forma geral, pessoas que vão de férias, sei lá, para outros países e que não interrompem a terapia, conseguem ali tirar uma hora. É muito mais prático. E no hotel conseguem ter a consulta. Agora, eu também tinha crenças, e as crenças estavam, de certa forma, se eu tivesse continuado nessa resistência àquilo que o cliente me estava a pedir, porque era o cliente que me estava a pedir. Não é? Há uma necessidade, eu tenho que suprir a necessidade do cliente. Claro, percebendo se isso não vai prejudicar e se é tudo válido, e também pela ordem dos psicólogos, não é? Mas eu tive que também destruir algumas crenças limitadoras em mim que podiam ter prejudicado muito o meu negócio, não é? Pois. Se não me tivesse permitido a esse nível. Porque hoje eu atuo de forma totalmente online porque eu gosto de trabalhar totalmente online. Muitas pessoas me perguntam, Sara, gostavas de abrir uma clínica? Eu não digo nunca, mas para já, não me faz sentido porque não há limite para a quantidade de pessoas que eu consigo ajudar, não há barreira geográfica, nós estamos a mais de 50 países, ao passo que se eu tivesse um consultório presencial, era ali, não é? E então para mim é um benefício, eu consigo ajudar, e os nossos clientes são todos, são muitos imigrantes, eu consigo estar com muitas pessoas em muitos países, e então eu acho que a importância do nosso negócio e da pessoa que lidera o negócio também se nutrir, se atualizar, ler e se aperfeiçoar, porque as nossas crenças podem influenciar o nosso negócio e as pessoas com quem nós trabalhamos. Tem uma frase que resume isso, que é: por vezes o negócio não tem um problema, o dono tem um problema que manifesta no negócio. Tal e qual. E eu, depois de olhar para a minha empresa como empresa, porque isto é um caminho, não é? Porque a empresa... Ainda mais que é na área da saúde. Toda a gente pode abrir uma empresa, não é? Assina um papel e abre uma empresa. Pois é, mas exato. ter uma empresa é diferente. Contratar pessoas, pagar salários, ter uma equipe comercial para continuar vendendo, é tudo completamente diferente. E quando eu comecei a olhar para a empresa como empresa, eu percebi a importância de cuidar ainda mais de mim. No sentido de, eu tenho que ser exemplo para os meus colaboradores. Eu não posso dizer que faço isto e não faço. É a cultura, é a construção da cultura. É cultura, é valores, é missão, é tudo o que nós temos que construir na empresa, e isso é sem dúvida super importante. E o Pedro, neste caso, teve um apoio fundamental porque ele deu-me uma visão da parte empresarial. Isso é uma junção poderosíssima, porque você cuida do desenvolvimento do produto e ele cuida do desenvolvimento do negócio enquanto gestão. Sim, tal e qual. É um combinado. É isso. Na vida e nos negócios. Sócio nos dois, sócio nas duas coisas. É verdade. Mas isso é brutal, porque as pessoas também muitas vezes romantizam, né? E tá cada vez mais romântico o lifestyle do empreendedor. Mas na prática o buraco é mais embaixo, porque tem uma série de variáveis que você tem que controlar que pode até, né, tipo, realmente comprometer muito a nível psicológico mesmo. Por isso que eu até brinquei, né? Qualquer relação da ansiedade do empreendedorismo no início da nossa... Antes de começar a gravar, falando assim que era quase como que seria o título do nosso bate-papo, porque tem uma relação forte, porque é muita pressão. Sim, João, e não é fácil trabalhar em casa. Não isso é? Aí... Porque eu estou com muitas pessoas todo dia online, mas não é fácil trabalhar sozinho em casa. Ou seja, as pessoas só veem um lado, mas do outro lado, muitas vezes do empreendedor e do empresário, está muita solidão também,
não é? É um caminho solitário. E muitas vezes eu procuro fazer formações e estar com pessoas que também tenham empresas como a minha, realmente para partilhar às vezes frustrações, para partilhar experiências, porque ninguém cresce sozinho. Isso é uma realidade, não é? E então nós partilhamos que nem sempre é fácil, e eu tenho vindo a sentir, eu adoro trabalhar online, eu adoro trabalhar em casa, mas é solitário, acabamos por não sair do mesmo sítio. Agora, eu amo trabalhar e isso ajuda-me, porque eu quando entro numa bolha de trabalho eu fecho. Mas, por exemplo, para o Pedro, ele tem necessidade de se conectar com as pessoas também presencialmente e nós precisamos de ouvir essas necessidades. E Vocês fazem, então, tipo, encontros presenciais da empresa? Fazemos, sim, vários por ano, sim. Boa. Assim, uma das coisas que você falou sobre pacientes, ter pacientes imigrantes, ter pacientes... Eu revi logo no sentido dos próprios colaboradores lá na Iris. Tipo assim, a gente tem pessoas... Você mesmo conhece a estrutura, a gente já trabalhou em conjunto, a gente tem pessoas no Brasil. Então, ok, a gente tem um team building uma vez por mês, uma vez por ano. Só que isso me dá uma capacidade de encontrar talentos em diferentes lugares. É uma coisa que até houve uma... Você conhece o Círculo, que é o Mastermind, que você teve na etapa anterior dos Sales, e teve uma apresentação da Regina sobre cultura. E aí o Paulo brincou alguma coisa sobre, e aí no home office isso fica difícil. Aí o Rodrigo, que é um colega de agência também, e você, Mafra, como é que você constrói cultura no home office? Eu falei, home office é parte da nossa cultura. E não precisei falar mais nada. No seguinte sentido, tipo, sabe aquelas coisas de criança de quinta série que o povo fala assim, mas é porque eu trabalho há 6 anos no home office, empreendo há 4 anos. Então, eu já nem sei trabalhar no presencial. Só que eu acho importante ter pontos de contato, igual você falou. Claro, a gente sim, faz essa... É fundamental. E nós temos isso várias vezes ao ano. E é assim, João, uma coisa que eu me posso orgulhar é a minha equipa. Nós temos uma equipa que é muito unida e que vive os mesmos valores, a mesma missão. E isso, se não fosse assim, não fazia sentido. E nós, sabes quando é que eu sinto muito isso? Sinto isso quando estamos juntas, mas a nível técnico é quando, por exemplo, uma psicóloga se ausenta porque vai de baixa de gravidez e outra assume os pacientes e eles dizem que sentiram uma continuação. Isso é brutal, porque é um negócio muito íntimo, assim. Completamente. E eu quando percebi, porque a minha crença antes não é possível, sabes? E quando eu percebi, quando eu tive clientes a darem-me esse feedback, eu percebi, ok, então tudo o que nós fazemos por trás, todas as reuniões semanais, todas as vezes que nós estamos presencialmente durante o ano juntas, vale a pena, porque nós estamos completamente alinhadas, sabes? E mesmo elas estão alinhadas com a minha forma de conduzir a empresa. Eu até costumo dizer, eu sou a pessoa que só conduz o navio. Elas são os marinheiros, mas elas confiam em mim para conduzir o navio. Mas eu e elas temos parte importantes para que o navio chegue a bom porto. Cada um com uma função bem específica. Cada um com uma função. Todas são importantes e todas são diferentes. E isso é interessante porque os nossos clientes também são todos diferentes. Pois. E nós estamos muito alinhadas nesse aspecto e é por isso que nós estamos muito unidas, sabes? E nisso eu tenho um maior orgulho nesse sentido. E é uma coisa muito, muito interessante quando eu vejo isso, porque por mais que você disse, é diversificado, tem pessoas de todo tipo, tanto de clientes quanto de colaboradores. Sim. Mas quando você sente que tem uma identidade muito própria, ontem eu fui jogar paddle com um amigo, que ele tem uma empresa, então era um team building dele, ele me chamou porque tinha alguns clientes, alguns amigos, e eu fui lá. E era legal ver como é que na empresa deles pareciam um monte de réplicas deles, sabe? No sentido de que eles eram muito parecidos. E ok que isso não é assim... Nossa, então é muito fechada a bolha. Não é só sobre isso, mas é aquele sentimento de que é uma cultura, transmite a mesma coisa. E você explicando, eu sinto isso sem conhecê-las. Sim. Eu sinto isso, que devem ser muito parecidas, assim. E depois é muito bom porque eu tenho psicólogas em vários pontos do país, tenho nas ilhas, todas somos diferentes, todas temos experiências de vida diferentes, mas todas estamos a trabalhar e a acreditar no mesmo propósito. E os valores são o mesmo, senão expulsa. Mas é que os valores são os mais importantes, os valores que nós vivemos, porque sem isso não dá, porque nós temos mesmo que ter os mesmos valores. Pois, porque claro. Isso vai ajudar não só a relação com o cliente, como a nossa própria relação, a confiança, a lealdade, o respeito, são valores que nós, a honestidade, ou seja, há sempre verdade nas nossas relações. E isso também passa a transmite ao cliente essa segurança de que se nós não sabemos ajudar, nós vamos dizer que não sabemos ajudar e nós encaminhamos. Tal e qual como eu tenho pessoas diferenciadas na equipa em que eu não sei ajudar aquela pessoa, mas o meu colega minha sabe, ou vice-versa. Pois. E... essa clareza é brutal, porque passa essa confiança, tem que ter. E o que você acha, por exemplo, de terapias, as chamadas não convencionais, que levam, tipo, sabe,
Entende o que eu quero dizer? Porque era também uma dúvida que eu tinha, que queria saber a sua opinião. Como, por exemplo, dá-me exemplos. Tipo, não sei, ó, por exemplo, você conhece o Mário? O Mário do... Sim. Eu faço terapia com ele. Gosto muito, tem uma vertente muito... E ele não é psicólogo. Sim. Ele tem essa vertente mais energética, mais espiritual, mais coisa. E eu me identifico com essa vertente, pesquiso mais sobre isso, estudo mais sobre isso, então me identifiquei. E é um processo bem fluido com ele e tem sido muito bom, já estou há mais de um ano com ele. Mas queria saber a opinião de uma psicóloga sobre as terapias não convencionais nesse sentido, de pessoas que não são terapeutas, não são psicólogos, mas dão terapia, é isso. É assim, é importante fazer aqui uma diferenciação. Uma pessoa que não é psicólogo nunca vai conseguir fazer um trabalho de um psicólogo, não é? Claro, claro. Ou seja, são coisas que não se comparam. Agora, tudo é desenvolvimento pessoal. É importante as pessoas saberem quais é que são os seus limites naquilo que conseguem ajudar aquela pessoa. Essa clareza, não é? Ah, sim. Que é isso que você disse agora. Se As não puder profissões não se anulam. As profissões não se anulam. O exercício de algumas experiências não se anulam. O que é importante é o cliente saber até que ponto é que aquela pessoa consegue ajudar, em que experiências é que aquela pessoa consegue ajudar e a pessoa ter a noção também em que é que consegue ajudar, não é? Pois, exato. Porque Percebo o que você quer dizer. Não é sobre o tipo de terapia, é sobre saber os limites de onde ela consegue aportar realmente e acompanhar aquela pessoa. Exatamente, porque isso acontece em muitas áreas. Nós temos muitas áreas, na área da saúde, na área do desporto, mas é importante nós sabermos até onde é que esta pessoa precisa de mim ou até pode precisar de um psicólogo, não é? Por exemplo, isso acontece muito na nutrição. Eu tenho parcerias com nutricionistas em que, ok, eu consigo ajudar esta pessoa de tal ponto, mas aqui há uma fome emocional, então eu preciso de encaminhar para um psicólogo, porque há aqui algo que a está a fazer comer as suas emoções, estás a perceber? Entendi. Ou seja, no fundo, aquela pessoa está a prescrever um plano alimentar, está a ajudar aquela pessoa, mas há ali causas emocionais que uma nutricionista... Ou seja, o buraco é mais embaixo, porque a nutricionista não chega lá. E agora, se existir essa honestidade e essa verdade para quantas pessoas que nós acompanhamos, eu acho que está tudo certo. Ninguém se anula a ninguém, há mercado para todos. Pois, tem que existir essa clareza. Faz todo sentido, muito, muito bom ponto de vista, realmente faz todo sentido. E dentro, assim, do que também é... Voltando para a parte mesmo do empreendedorismo propriamente dito, às vezes eu abro uma caixinha de pergunta, alguma coisa nesse sentido, ou no próprio direct, e vejo que as pessoas que estão passando por um processo, na minha área, por exemplo, que é a parte digital, a agência digital e tudo mais, e ela quer se transformar, ela está de freelancer, quer se tornar agência, ela quer empreender em determinadas áreas dentro do digital, eu sinto uma ansiedade muito grande na Malta, que eu até me identifico, porque eu era muito assim. É muito mais fácil você controlar determinados impulsos quando você tem o básico garantido. E no episódio com a Bárbara, que foi um episódio mais de finanças, a gente falava sobre a diferença do empreendedorismo em Portugal e no Brasil, no sentido de que existia essa diferença do ímpeto. Se no Brasil existe mais empreendedorismo por necessidade, então a Malta é mais otimista, quer, sabe? É mais ação. Vai fazer acontecer, depois a gente vê logo o que dá. E o português é mais retido. Cauteloso. Exato. Sim, nota-se muito, sim. Muito isso. E nessa fase, onde você quer dar jeito na vida, você tem uma ansiedade muito grande de mudar de vida, você tem uma ansiedade... A minha pergunta, o core da minha pergunta qual que é a diferença, por exemplo, de uma ansiedade para alguém que tem o básico garantido, para alguém que tem uma estrutura familiar mais estável, para alguém que tem as coisas mais no lugar, e aquele outro alguém que, tipo assim, que a vida tá de cabeça para baixo, entende? E ela precisa resolver as coisas. É mais no sentido de que se a ansiedade também não tá no contexto, sabe? A ansiedade está no contexto. A ansiedade está no contexto. Agora, nós temos que pensar, uma pessoa que tenha, por exemplo, venha de famílias com algumas posses, não significa que essa pessoa não vai ter ansiedade, porque essa família, imagina que essa família decide realmente que, por exemplo, eu tenho uma empresa, não estou a construir uma empresa para o meu filho, eu posso ensinar o meu filho a construir uma empresa, Sim. não é? O que eu quero dizer é que não é por eu poder ter uma condição financeira estável que ele vai não garantir alguma coisa. Vou garantir que ele não tenha ansiedade, porque há situações na vida dele que vão ser ansiogénicas, eu não vou conseguir protegê-lo, não é? A escola, o mercado de trabalho, ele vai e nem tem, né? Nem tem que protegê-lo, tem que deixar se expor e dar as próprias cabeçadas, como a gente diz. O contexto, claro que há pessoas que têm um contexto e as experiências de vida vão determinar a nossa ansiedade, isso é porque nós podemos sempre ter uma predisposição para a ansiedade, no sentido em que ninguém nasce com ansiedade. Nós podemos vir a ter uma predisposição porque os nossos pais são pessoas ansiosas, por exemplo. Mas depois o que vai despoltar a nossa ansiedade são as nossas experiências de vida. Por exemplo, se nós não temos um apoio emocional ou uma validação das nossas emoções quando temos aquela dor de barriga antes das provas de aflição quando somos pequeninos, quando somos crianças, nós começamos a sentir-nos desprotegidos, temos uma ansiedade mais... Eu preciso me defender porque senão não tem ninguém que me defenda.
não é? Enquanto há outras pessoas que se calhar acabam por ter apoio emocional, têm essa vinculação segura com os pais, mas depois mais à frente têm outros desafios que lhes geram ansiedade. Ou seja, não é linear na medida em que esta pessoa com esta experiência de vida não vai sentir ansiedade e esta vai. Pois, assim, é contextual, mas nem tanto a ponto de se encontrar um padrão. Por isso que tem gente que tem Sim. tudo, aí tem depressão e as outras pessoas ficam assim, por que ela tá depressiva se ela tem tudo? Sendo que não é Completamente. uma justificativa, tipo... E eu, se for olhar para o meu universo de clientes, eles podem ter todos em comum os mesmos sintomas físicos. Mas o que é aqui desperta? a fonte-chave da diferença entre eles? É a história de vida. É a história de vida. Uma pessoa começou a sentir ansiedade porque emigrou, mudou de país, teve que aprender uma língua nova, viu-se num sítio onde não conhecia, com um trabalho que nunca tinha feito. Pois. Há outra pessoa que sentiu ansiedade porque engravidou. E essas alterações físicas fizeram-na sentir ansiedade. E está a sentir que não consegue ter controle sobre os seus sintomas físicos, porque na gravidez nós não conseguimos ter controle sobre tudo. Ou seja, o gatilho da manifestação da ansiedade é diferente. E depois o que é que a mantém? Qual é que está ali a raiz? Claro que a raiz nós temos que ir sempre lá atrás, temos que ir à família, às nossas experiências de vida, àquilo que nós já vivemos, não é? Agora, há sempre experiências que nos vão ajudar. Tu também vieste do Brasil para Portugal. Claro que isso se calhar também te gerou a ansiedade Claro, em alguns, tipo, mas sim. hoje também te preparou se calhar para te expor naquela palestra. É isso, é isso. Não é? Trouxe outros aprendizados que potencializaram outras áreas. Sim. Agora, é importante nós vermos também a ansiedade como uma mestre nesse sentido. Ela também nos prepara. Porque há aquelas pessoas que acreditam, eu se deixar de andar de avião, deixar de palestrar e deixar de fazer isto, eu já não vou sentir ansiedade. Não é verdade, porque a ansiedade é mutável. Ela vai se sentir, se calhar, no relacionamento, em casa. Ela, se calhar, vai se sentir na condução. Faz sentido. E o que eu acho muito interessante é que eu te falei esse negócio de parar para refletir sobre não ser o pensamento, ser a consciência por trás e tudo isso que a gente falou. E você falou uma palavra muito importante, assim, que eu acho muito importante. No início, a gente não tinha começado a gravar ainda, que você falou de contemplação. De você conseguir contemplar bem mais agora. E eu também me sinto nessa posição onde eu consigo hoje viver muito mais o momento presente e contemplar certas coisas, certos acessos, certos estilos de vida, certas coisas mesmo que hoje eu conquistei e contemplar e parar e falar, ou que nem tem a ver com conquista, só mesmo de estar vivo, sabe? Aquela Sim. contemplação. E quando você para pra pensar assim, que em 100 anos já ninguém vai lembrar seu nome. Você vai estar embaixo de uma caixa. Eu sei que isso é um papo meio difícil. Não, mas sabe, verdade. se a vida passa rápido pra caramba. Tipo, ninguém vai lembrar nem que eu passei aqui. E aí você começa a distanciar um pouco do que são esses problemas do dia a dia. Isso começa a ficar tão pequeno quando você só para pra racionalizar. Porque nem é racionalizar, é contemplar mesmo. Quando você para pra contemplar o quão bonito é só estar vivo, que Sim. esses desafios parecem tão nada a ver, tão pequenos, que parece que a ansiedade ela faz... Quase Houve um some. estudo qualquer que eu vou tentar não dizer qualquer asneira, mas acho que foi uma enfermeira que procurou perceber com as pessoas que estavam em fase terminal o que aquelas... não já sei ouvi se falar já ouviste sobre falar isso. desse... Sim, é um sim. estudo assim. Eles só se arrependiam do que não tinham feito. Exato. E isso é muito verdade, que é nós acabamos por sentir, quase que estar vivo é uma garantia, não é? Pois a gente tá no automático. E nós fomos pensar de género, já passou, já estamos em abril, ou seja, o ano está a passar super rápido e nós estamos quase nem sentimos a vida a passar. E de repente já passaram muitos anos e nós olhamos que se calhar podíamos não ter deixado tanta energia naquele problema, podíamos ter vivido mais aquilo, podíamos ter aceito aquela proposta e arriscar. Porque muitas pessoas não arriscam em certas coisas da vida e muitas vezes aqui no empreendedorismo, na parte empresarial, com medo de dar errado. Mas como é que nós vamos saber se não experimentarmos? Pois. Nós temos que ir por um caminho e ver que não dá certo, vamos por outro. Porque se nós colocarmos no e se, será que, e se isto acontecer, nós não sabemos. São suposições apenas. É isso, não é? e é uma visão muito do e se pro negativo, sabe? E pouco pro e se no positivo. Tipo, é sempre... Eu também sou grande apologista de que você tem que fazer mesmo um exercício de qual que é o pior que pode acontecer. Mas quando você para pra refletir, porque isso também eu brinquei, né? Que é um exercício estoico antes, mas o que eu gosto muito na vertente do estoicismo na filosofia é justamente a base dela, que é o que de pior pode acontecer nesse cenário? Eu dou conta. Já tive momentos piores. Sim. E isso te dá um ímpeto do gênero. Bora arriscar, bora fazer, as coisas passam rápido. Isso que você tá falando de... já estamos em abril, é muito característico de quem é apaixonado pela vida. Ou pela própria vida, sabe? Assim, que acorda... Tem gente que quase que não consegue sair da cama. Há Na minha pessoas visão, que vivem, há pessoas que sobrevivem, não é é? isso. E quando a pessoa quase não consegue sair da cama, é porque a vida dela, assim, com perdão do que eu vou dizer, mas que eu acho que é uma
uma verdade, que é a vida dela não é interessante o suficiente. Pô. Ela não tá Nós temos que pensar que há pessoas que estão a sentir ansiedade ou estão com outra sintomatologia e às vezes não percebem o que é que está a gerar isto. É o trabalho que não motiva, é o relacionamento que estão a ter em casa que já é tóxico. Ou seja, muitas vezes as pessoas procuram-nos enquanto psicólogos para intervir na parte física. Eu quero deixar de sentir dores de barriga, eu quero deixar de sentir o coração disparar, eu quero deixar de sentir este ardor aqui. Mas Isso já é consequência, né? O que é que está a gerar isso? A ansiedade não é... Ou seja, a ansiedade não é o problema, é só o sintoma. O problema é o que está a gerar ansiedade à pessoa. E é nisso que as pessoas têm medo de abrir o pano, sabes? E tal e qual como nós vamos ao ginásio, nas primeiras sessões de treino nós sentimos dores, é desconfortável. Nós temos vontade de não aparecer lá. Na terapia também é assim, porque nas primeiras sessões nós estamos a abrir gavetas difíceis de abrir. Pois. Não é? E muitas vezes isso traz-nos reflexões que lá no nosso inconsciente nós sabemos o que é que nos está a gerar ansiedade, mas é difícil verbalizar em alto. Porque quando nós estamos em terapia nós temos que dizer em alto o que nós estamos a sentir e ouvirmos-nos a dizer isso é duro. Pois. Ouvirmos a ir lá atrás àquilo que nós achávamos que, ok, isto sei que houve aqui problema, mas deixa-me cá tapar e fechamos a gaveta. Mas aquilo está lá à espera para ser aberto. E um dia quando sentimos ansiedade, é só aquela gaveta que precisava de ser aberta, retirar o esqueleto de lá de fora, lá de dentro, limpar o pó e voltar a arrumar, porque as nossas experiências não vão desaparecer. Elas vão permanecer na nossa vida, mas nós temos que viver bem com elas. É tipo ressignificar, né? É ressignificar, tal e qual. É ressignificar. E a minha história de vida e o facto de eu ter escolhido trabalhar com pessoas de ansiedade, eu tive muitas experiências com ansiedade e hoje eu ajudo pessoas, a minha equipa ajuda pessoas exatamente porque há esta experiência de quem já viveu e de quem já sentiu. Não é? E ainda há pouco estávamos a falar de arriscar. A minha vida foi muito nisso. Eu vim de uma terra muito pequena, no Alentejo, ou seja, de uma vila. Fui para a faculdade longe, fui para o Algarve. Depois vim para Lisboa porque eu não queria fazer estágio. A universidade só tinha possibilidades de estágio em hospitais, em centros de saúde. E eu queria um hospital psiquiátrico porque eu queria viver de perto. Essa experiência, assim, de... E então eu vivi durante meses dentro de um hospital psiquiátrico, mesmo lá no quarto. Ou seja, você viu de tudo. Então, para mim, foi uma experiência que eu arrisquei. Eu tinha medo, isto para falar de há bocadinho dos medos que nos limitam, eu tive medo, mas para mim enriqueceu-me ao máximo. Pois. Porque eu comecei a ver que aquela pessoa não é perturbação, sabes? Ou seja, eu comecei a ver pessoas com esquizofrenia que liam um jornal público, que se instruíam. Eu não tinha essa visão. A gente pensa sempre numa pessoa esquizofrênica como alguém doido. Exatamente, mas não. Pois. Porque a pessoa não é a perturbação psicológica. Ela tem sazonalmente, mas ela não é a perturbação. Ela não é a perturbação. E então, nós olharmos e arriscarmos na nossa vida para certas coisas, para vivermos certas experiências, só nos vai enriquecer. Nós vamos retirar muito dali, fazendo a ponte para isso, de estar vivo e aproveitar aquilo que é a vida. Pois. Não é? Mesmo porque vai passar rápido demais. Sim, porque nós vivemos muito na base do medo. E eu tô falando isso, tô querendo deixar ninguém ansioso, tá, gente? É só porque é verdade, é verdade. Sim. E o medo ser algo que move muito a gente é o que eu acredito que é um dos grandes, assim, das grandes causas de como a sociedade tá hoje. Porque se você parar pra pensar, uma das coisas que a gente falou sobre as redes sociais e a comparação que a gente tem e tudo isso, é o lado negro, o lado ruim desse avanço tecnológico tão rápido. Aí agora vem inteligência artificial, o que já deixando muita gente ansiosa sobre... Vai deixar de existir vários tipos de cargos, vários tipos de ocupações que existem hoje vão deixar de existir, isso é fato. E aí tem dois tipos de pessoas, na minha visão, da forma como veem isso. Por exemplo, eu enquanto empreendedor poderia pensar assim, nossa, vai toda essa parte de inteligência artificial que vai, assim, otimizar essa parte de performance marketing... Amanhã nasce uma que faz anúncios automaticamente, vai quebrar o meu modelo de negócio. É o que muita gente pensa. A parte das ameaças ao negócio, né? É do gênero, tipo assim, o jornalista ou o redator. Não, agora tem uma inteligência artificial que escreve toda a redação sozinha, que escreve toda a notícia.
ao invés disso, como que você pode usar isso ao seu favor? Porque nem todo mundo vai estar disposto a gerir essa inteligência artificial. E nada substitui a componente humana. E nada substitui a componente humana. Então, tipo, como que isso base. pode agregar na vida? As pessoas ficam ansiosas do gênero, tipo... E é o que eu estava falando da questão cultural. Eu também compartilhei isso em outro episódio. Como eu me formei na Universidade da Beira Interior, que era na Covilhã, e eu vejo uma diferença muito grande entre o português do litoral e o português do interior, e principalmente o do litoral que tá jogando um patamar do jogo. Aqui eu tô falando do setor empresarial porque é um podcast de negócio. Sim. Mas, tipo, que tá jogando um jogo em alto nível, é uma diferença, assim, muito engraçada a nível de mentalidade. E quem vem de fora e visitou os dois ecossistemas, costuma brincar, tá? A Covilhã era, muitas vezes, a pessoa, a guerra, o preço do gasóleo, o Covid, sempre, tipo, mentalizando. Sim, e eu vim a do parte interior, negativa. Então você sabe o que eu tô falando. Eu precisei de sair do interior para ter outra visão. Eu precisei. Ou seja, isto não é estar a desmerecer o interior, mas no fundo eu precisei de estar em outros contextos, estar em outras Não é cidades, desmerecer o anterior, é o ambiente. É o ambiente. É o ambiente. O ambiente molda sim. tudo. Ou seja, eu precisava de estar noutro contexto também para me desafiar. Para viver outras coisas. Porque claro que eu podia ter continuado a trabalhar como psicóloga, por exemplo, na minha terra ou num contexto no interior, mas eu também queria algo diferente, ou seja, não é querer mais, mas era diferente. Eu queria trabalhar num hospital psiquiátrico, queria muito, e na altura eu tive a oportunidade de ir para um hospital psiquiátrico na zona de Sintra e fui. Mas eu gosto de ir ao Alentejo, eu vou ao Alentejo muitas vezes. Aliás, é lá que eu recarrego as minhas baterias, é lá que eu me volto a Volta encontrar. às bases. Sim, é lá que eu encontro a minha paz. Mas para trabalhar eu preciso estar fora daquele contexto, preciso estar porque eu inevitavelmente eu tenho sempre que vir a Lisboa, tenho reuniões e tudo mais. Ou seja, eu também preciso estar em contexto de pessoas que têm também negócios como o meu, com que eu posso partilhar experiências, porque isso também nos faz crescer. E claro que o online consigo estar em todo lado. Eu muitas vezes vou trabalhar para o Alentejo, quando não preciso estar presencialmente em alguns lugares, mas cada contexto, o que eu quero dizer é que cada contexto dá-me algo diferente. Pois. Então para mim o Alentejo é um contexto familiar, é um contexto de paz, é onde eu vou recarregar baterias, onde eu tenho colo. Para trabalhar eu preciso estar noutro contexto. É isso. A minha relação é essa com o interior de Minas Gerais, com o Brasil. Eu voltei lá também para ir nas bases e depois voltar cá. Mas pensando também nessa parte que você disse, por exemplo, eu vou no Alentejo recarregar as bases aqui pro meu negócio é muito melhor e ter todo esse ímpeto relacionado também com o ambiente que você tá, que a gente já disse sobre essa importância do ambiente. Eu queria pensar com você, assim, te pedir exercícios práticos que um empreendedor poderia ter ou um profissional mesmo para combater essa ansiedade que gera no dia a dia, principalmente para quem quer... Porque às vezes você ter a coisa dependendo só de você é das coisas que mais gera ansiedade nas pessoas. Pra mim, a coisa mais libertadora que tem é eu saber que eu dependo de mim. Mas aí tem outras 10 pessoas que dependem de você. Tô seguro quanto a isso. Um dia vão ser 100 e eu tô seguro quanto a isso. Mas, pensando só na pessoa que depende dela, o freelancer até. Sim. Só depende dele. Sim, eu comecei assim. Exato. Pra quem tá no começo, só depende dele. Mas isso gera uma ansiedade brutal porque ele pensa, ok, só depende de mim, não tem ninguém pra me orientar, o que eu faço, por onde eu começo. O que você diria, assim, de exercícios práticos para essas pessoas? Antes de dizer os exercícios práticos, ia dizer que valorizarmos a parte de ser freelancer, porque uma das coisas que eu senti logo quando comecei sozinha foi a liberdade. É incrível. Eu hoje não abdico da minha liberdade de trabalhar online por nada. Sim. Porque eu adoro, consigo gerir a minha agenda, consigo ter tempo para o meu filho, consigo trabalhar, e então dá-me uma liberdade que eu não... Sabes, quando as crenças que te passam é o que tu queres viver não se consegue viver. É impossível. E eu quando percebi que era possível, ok, afinal isto que eu sempre quis, mesmo quando eu era mais nova, sabes? Eu sonhava com algo com esta liberdade, que foi sempre muito importante para mim. Mas as crenças que nos passam não, vais ter um trabalho das 9 às 5 e vai ser assim. Não, eu também trabalhei com um trabalho das 9 às 5, eu também fiz isso. Pois. Mas hoje eu tenho a oportunidade de ter algo diferente, mas claro que esse diferente também tem muitas responsabilidades. Eu trabalho muitas vezes à meia-noite. Não é só flores. Não é só flores. Mas então o que é que eu ia dizer? Primeiro, acho que é importante ter uma visão no sentido da organização, de tempo. Porque eu acho que muitas vezes as pessoas sentam-se à secretária para trabalhar e não sabem para onde é que... Vão começar. Sim. Então organizar as tarefas, fazer uma diferenciação do que é importante, do que é urgente. Ou seja, ter uma visão realmente do que é que eu posso tirar fazer. da cabeça e botar no papel, né? Sim. Porque aí começamos logo na procrastinação. Muitas pessoas quando começam querem fazer tudo, mas depois não avançam para nada porque os medos estão a limitar. Então é colocar no papel o que é a prioridade. Por onde é que eu posso começar? Porque se um dia quer construir uma equipa, primeiro tem que saber fazer o trabalho sozinho, para depois saber delegar.
Pois. Não é? Porque as pessoas muitas vezes querem começar de cima e nós temos que começar pela base. Exato, até para Nós temos saber. que ser o mero trabalhador fabril para depois conseguirmos ser o Gerir a fábrica. Gerir a fábrica. E isso é muito importante, sabes? Porque é preciso também ter essa humildade. Isso é muito importante. Então, essa gestão do negócio. Depois percebermos realmente aqui a nível do nosso trabalho quais é que são as nossas tarefas. Ter a consistência. Por exemplo, quem está a começar nas redes sociais, o freelancer que está a começar nas redes sociais a trabalhar, seja em que área for, a consistência. Aquela parte do imediatismo de não esperar resultados logo nas 3 primeiras postagens. Claro. Sabes? Uhum. Essa consistência e essa resiliência para aquilo que é a obtenção de resultados a médio e longo prazo. Porque muitas pessoas que eu vejo quando começam, e eu estava aqui a fazer um bocado a ponto do freelancer como eu comecei, nós queremos começar a investir nas redes sociais e ter logo retorno, ter logo clientes, mas os clientes não nos conhecem. Ainda nem sabem o que é que nós fazemos. Então nós precisamos de estar num local onde nós estamos a semear, a atirar semente para depois colher. Nós não podemos querer que as pessoas nos procurem se nós não mostramos como é que as podemos ajudar. As pessoas já querem colher antes de plantar. Completamente. E eu há bocadinho, João, ia-te dizer que a minha experiência como comercial deu-me muito isto, porque eu trabalhei em cadeias de ginásio em que nós tínhamos que atingir aquelas inscrições por mês. Quase que ia buscar as pessoas na rua, pá. Eu ia. Isso não é que isso é verdade, João. Eu ia deixar flyers do ginásio nos carros. Pois. Porque eu só recebia o meu rendimento ao final do mês se atingisse aqueles X de inscrições. E o que é que isso me deu? A resiliência. Sabes? Para eu não esperar fazer isto e obter logo resultados. Porque isso, sabes, isso dá-te experiência de vida. Pois. Ajuda-te a falar com pessoas na rua. Porque tu tens necessidade financeira. E eu tive essa necessidade financeira. Eu tive que fazer isso para conseguir ganhar dinheiro. Claro. E isso, hoje, deu-me ensinamentos muito importantes, que é, primeiro, valorizar aquilo que eu hoje tenho, mas depois perceber que a consistência e a resiliência para tentar e não desistir e encontrar formas e plano A e plano B é muito importante para quem está a começar. E depois é importante também aqui na ótica do trabalho perceber quem é que são as pessoas que me rodeiam que me podem acrescentar valor, com quem é que eu me posso relacionar, quem é que me vai ensinar, porque quem acha que sabe tudo nunca vai conseguir aprender nada. Pois. Então, termos a humildade de pensar com quem é que eu me posso sentar à mesa, que essa pessoa me possa ensinar, que me possa ajudar. E eu lembro-me na altura, a nível do online, eu não ter a quem recorrer porque ainda não se fazia muito em Portugal, praticamente não se fazia, mas eu ter colegas no Brasil que me ajudaram, que me disseram como é que se fazia. E eu hoje ter a possibilidade de ajudar psicólogos, que eu também tenho uma mentoria que é PsiCEO, que ajuda psicólogos a dizer como é que se faz, como é que se empreende online. Muito e isso, top. sem dúvida, é muito importante, porque eu acho que ninguém pode ser mentor sem ter passado pela jornada. Porque é que uma pessoa que vai ensinar, porque hoje vê-se muitas pessoas que vão ensinar sem terem passado pela jornada. Pois, isso que é o chato, o preocupante do mercado digital. É isso. Não é? E é importante, nós se queremos passar e ensinar alguma coisa à pessoa, nós temos passado por o que é que são as dificuldades, por o que é que são os desafios e sermos sinceros e honestos com aquela pessoa que ela não vai obter resultados logo. Não é? É uma jornada. E isso é importante, ou seja, aqui para quem está a começar na ansiedade também reconhecer até que ponto é que aquilo que está a fazer é ansiogénico. Por exemplo, uma coisa que eu também noto nas pessoas que estão a transitar para um negócio próprio é as pessoas, e eu percebo, as pessoas estão com um trabalho e estão a fazer aquela ponte para as redes sociais para depois transitarem para aquilo que querem mesmo fazer. E claro que as pessoas muitas vezes não deixam porque precisam de um rendimento do trabalho que é seguro. Mas quando nós temos 2 focos, nós não temos nenhum, não é? E é preciso ter muito jogo de cintura para nós termos 2 focos e investimos muito nos 2. Porque eu lembro-me na altura, quando eu estava na empresa da IT e comecei a trabalhar na minha página de Instagram, eu precisei de recusar um contrato que daí um mês vinha de efetividade e sair dessa empresa para eu perceber, ok, eu agora preciso de ganhar dinheiro. Eu preciso de mostrar como é que eu posso ajudar as pessoas para realmente concretizar o meu trabalho e daí também conseguir ter o meu retorno. E foi assim que você começou a produzir conteúdo. E foi assim que eu comecei a produzir conteúdo. Porque eu comecei a produzir conteúdo ainda na empresa e na altura eu ia ficar efetiva e eu percebi, ok, o meu caminho não é por aqui. Eu quero viver alguma coisa diferente. Pois. Mas eu precisei de ter a necessidade para correr atrás. E hoje em dia, com esta era do imediatismo, as pessoas não querem este processo duro que é necessário ser feito. Sabes? Sim. Querem pular a etapa. Querem pular etapas, sim. Pois, faz todo sentido. Não, isso era uma das, assim, principais pontos que eu queria elucidar também, tipo, ao conversar com alguém que é especialista em ansiedade, porque é a realidade do nosso mercado e eu falo com muitas pessoas, igual eu disse, que estão numa realidade que foi parecida com o que eu construí, então eu me identifiquei muito quando você falou sobre a questão de vivenciar aquilo antes. Você só consegue ajudar quem tá um degrau atrás de você, 2, 3, 4. Você não vai conseguir ajudar quem tá numa jornada que você nunca fez, ou quem tá à frente de você.
Sim, mas principalmente o que eu queria dizer é, hoje vejo ensinar pessoas sobre como é que se pode fazer isto, mas sem ter passado pelas etapas. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, nunca, imagina, uma pessoa que teve ajuda para construir uma rede social não foi a mesma pessoa não foi a mesma experiência que uma pessoa que teve que fazer tudo sozinha. Ah, ok, entendi o que você quer dizer. Percebes o que eu estou a dizer? Entendi. Porque quando eu comecei no online, eu não tinha quem me ajudasse nessa altura. Eu tive que passar por erros e acertos. Aquela procura de nicho, eu nem sequer sabia que isso existia. Sim. Percebes? Foram erros e acertos, então passar pelas jornadas. Você foi cavando, né? Sim, é isso. Sim. Percebendo erros, caindo, perdendo algumas coisas, errando. Na altura, imagina, eu tinha listas de espera de 90 pessoas e eu nem sequer tinha a visão de ter uma pessoa para me ajudar numa equipa. Para ter um psicólogo para me ajudar. Não, mas chegou a muitas pessoas para você construir essa visão. E então, 90 pessoas na SSP. E então na altura era, ok, estas pessoas têm que aguardar, então que eu dê Tem a alta a agenda. algum. Estás a ver? Ou seja, eu precisei de passar por esse processo de tomada de consciência. É diferente agora que uma pessoa que entra nas redes sociais e perceba isso. Percebes a diferença? Mas isso que você está dizendo é muito engraçado. Até falava hoje numa resposta que eu estava dando lá, que antes você tem que se ver na posição. Então, como sua frequência ainda estava de freelancer, Sim, total. autônoma, você não conseguia se ver gerindo uma equipe de psicólogos. Totalmente. Então, isso nem vinha como uma opção na sua cabeça. Nem vinha como uma opção. E na altura, quando eu pensei essa opção, eu pensei, isto é assustador para mim. E uma vez a Regina disse-me isso no Sales Master, que foi, mas porquê é que tu tens medo de crescer? E eu pensei, ok, eu se calhar tenho medo de crescer. Pois. Porque estavam Quase que a Regina assim. foi sua psicóloga. Só pra dizer. Um beijinho, Mas aí Regina. ela já foi de muita gente. Então, Regina. Mas a Regina deu-me ali, sabes? Sabe que também foi numa conversa com ela que eu desbloqueei um bloqueio grande que eu tinha? Sabe qual que era o bloqueio? Eu tava empreendendo cá já, eu tava na mesma lógica que muitos brasileiros, que a maior parte do meu cliente era de fora. Ou do Brasil, ou no caso era do Brasil e 2 na Espanha. E tinha um projeto em Portugal, 2, alguma coisa assim. Tava ainda... Aí numa conversa com elas, foi até o Paulo que falou, que eu falei assim, não, é porque às vezes eu fico com receio deles de me olhar como alguém de fora. Algum tipo de xenofobia, ou pensar, será que ele conhece a lógica do mercado daqui? Ou vai escrever em brasileiro, blá, 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 blá. Isso, aí o Paulo falou uma coisa assim, você tá doido? Você tem que pensar justamente o contrário, o mercado digital no Brasil é muito mais avançado, então a pessoa tem que olhar pra você como, não, pô, ele tá aqui, ele é brasileiro, então ele conhece do contexto de lá. E isso virou um start na minha cabeça, que eu falei assim, o que eu estou enxergando como objeção é a minha maior vantagem competitiva. Na hora que eu virei esse drive, eu saí dali com 12 clientes portugueses. Daí a importância de nós nos sentarmos com pessoas à mesa que nos possam às vezes, olha, estás a pensar isto, e eu na formação que tive no Sales, acabei por ter muita visão que era, olha, mas tu, não, o que eu pensava que era um problema no meu negócio não era um problema. Era um problema seu? Não, era algo bom. Eu falar. Ok. Na altura, eles riem-se quando eu dizia que tinha lista de espera de clientes. Isso não é um problema. Não, o problema é não ter estrutura. E a solução para suprir. O problema é não ter tido estrutura. O problema é não ter estrutura para suprir essa lista de espera. Exatamente. E lá está o mindset com que nós olhamos para as coisas. E outra pessoa diz: olha, mas isto tu podes fazer diferente. A forma de ver surreal, sim, a influência que tem. Totalmente. E as pessoas que eu conheci, principalmente a nível de colegas lá, foi muito importante para essa visão. Boa. Brutal. E eu saio caminhando para uma reta final do episódio, depois assim desse chacoalho que foi, eu queria que você deixasse uma mensagem para empreendedores, para profissionais, para as pessoas que estão passando por desafios, ou uma indicação de livro, o que é que seja que você deixa assim, uma mensagem final para essas pessoas e que a gente possa aqui fechar com chave de ouro e que as pessoas possam sentir menos ansiedade nesse processo. É para aquela, é isso? Pode ser normal para mim, para aquela, para... Então, o que eu quero dizer, antes de mais, vou recomendar o meu livro, claro. A Ansiedade Manda em Mim, podem encontrar na FNAC, na Bertrand e na UC. E uma coisa que eu quero deixar, que resume aqui muito o meu livro, é a ansiedade pode ser vista de uma forma negativa, mas também pode ser um motor que nos faz avançar. Então, aquela ansiedade, aquelas borboletas que nós sentimos na barriga, que nos fazem querer conseguir mais, pensamos que o nosso sonho pode não ser algo assim tão descabido. E que o nosso propósito se calhar está ali. Então nós deixamos de olhar para aquele sonho grande que nós temos com medo e tirarmos esse sonho de fora do papel pensando que nós não temos que o concretizar já. Nós podemos ir semeando e colocando várias etapas para o atingir e que essa ansiedade no caminho faz parte do processo e que não deixemos que isso anule aquilo que é a nossa liberdade, os nossos sonhos, aquilo que nós queremos ser na nossa vida. Porque pelo que falámos, João,
do que nós saibamos, esta é garantida. O resto, esta vida é Pois, garantida. o resto não sabemos nós ainda, não mas... sabemos. Brutal, Sara. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu é que agradeço. Foi uma aula e, como sempre, ótima energia que você traz e muitos insights. Obrigado mesmo. Muito obrigada. Pessoal, espero que tenha sido relevante para vocês, que vocês tenham gostado. Se foi, senta o dedo no like, se inscreve no canal e, como eu sempre digo, é só o começo.